Olá a todos, eu me chamo Vanessa Estrela, eu sou médica infectologista e eu fui convidada para falar sobre prevenção da infecção pelo HIV, o que nós sabemos, o que há de novo e o que vem por aí nos próximos anos. O que a gente tem mais falado ultimamente é sobre a prevenção combinada da infecção pelo HIV. Então, o ideal é utilizar mais de um método e existem vários métodos. Qual ou quais vão ser utilizados depende do paciente, da adesão que ele pode ter a cada método, de suas preferências, para escolher a melhor opção para ele. Nós temos um dos métodos mais clássicos, que é o preservativo. Existe o preservativo externo, que é o peniano, e existe o preservativo interno, que pode ser usado tanto como um preservativo vaginal como um preservativo anal. O preservativo peniano, ele tem diferentes possibilidades de material para ser fabricado, e o preservativo de látex é o que tem maior eficácia na prevenção da infecção pelo HIV. Existem algumas alternativas para pessoas alérgicas, como poliuretano ou borracha sintética. Preservativos de membranas naturais não são eficazes na prevenção do HIV, porque tem poros que são grandes o suficiente para a passagem do vírus e, portanto, não devem ser utilizados. A eficácia do preservativo é totalmente dependente da adesão ao método e do uso adequado, então ela é uma eficácia bastante variável. Os estudos estimam entre 63% a 91%, principalmente por causa dessas alterações de utilização do método. O preservativo interno, que pode ser utilizado na relação vaginal e na relação anal, ele é feito de nitrilo. Temos a PrEP. A PrEP é a utilização de antirretrovirais para prevenir a infecção pelo HIV. O antirretroviral que a gente utiliza é uma combinação de tenofovir com antricitabina. Eles vêm conjugados no mesmo comprimido, deve ser utilizado diariamente. A eficácia é de aproximadamente 99% quando ocorre o uso adequado, quando a medicação é tomada conforme a prescrição, na prevenção da transmissão sexual. Quando a gente fala na prevenção da transmissão para pessoas que usam drogas endovenosas, essa eficácia é um pouquinho menor, de 74% a 84%. Assim como o preservativo é um método que é totalmente dependente da adesão, que tem que tomar todo dia a medicação, então pode haver variações. É necessária a testagem prévia do HIV antes do início e periódica durante o uso da medicação. A PrEP ela tem tempos variáveis para atingir a concentração máxima em diferentes tecidos do corpo. Então, o que a gente sabe? Depende um pouco da prática sexual da pessoa, o tempo que demora para a PrEP estar em sua eficácia máxima. Para sexo anal receptivo, são em torno de 7 dias para atingir essa eficácia. Sexo vaginal receptivo, 21 dias. O uso de drogas endovenosas, 21 dias também. E a gente não tem essa informação para sexo vaginal insertivo, ou seja, para o parceiro masculino nessa relação, e para o sexo anal insertivo a gente também não sabe. Existe uma outra maneira de utilizar a PrEP, que é a PrEP sob demanda. Então, a PrEP tradicional é o uso diário da medicação antirretroviral. A PrEP sob demanda, você utiliza essa medicação antes da relação sexual e depois, no esquema 2-1-1. O que é isso? São 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação, um comprimido 24 horas após a primeira relação e um comprimido 24 horas após esta segunda dose. Caso seja uma exposição continuada, manter um comprimido de 24 em 24 horas, até dar 2 doses após a última relação. E essa metodologia foi estudada somente para homens que fazem sexo com homens e praticam sexo anal, não foi estudada para outras populações. Então, o estudo Hypergay mostrou que teve uma boa eficácia do método, que houve uma relação relativa da incidência da aquisição do HIV de 86%, então uma eficácia de 86% nessa metodologia sob demanda.
É uma alternativa para as pessoas que têm menos relações, não têm relações tão frequentes e, portanto, não querem usar a medicação diariamente, ou então que não aderem à PrEP diariamente. Existe a PrEP injetável, que é o cabotegravir. Ela é bimestral, intramuscular, foi aprovada recentemente pelo FDA, não está disponível ainda no Brasil, e que o estudo mostrou uma eficácia, inclusive, superior à PrEP oral diária do tenofovir com intricitabina, e, portanto, é uma novidade bem interessante para a gente. No futuro, a gente vai ter, provavelmente, algumas outras alternativas de PrEP, como estão sendo estudadas algumas modalidades de medicação subcutânea, implantes subcutâneos de PrEP, né? O mais avançado é o dislategravir, aparentemente mantém uma concentração da droga por 1 ano, né? Duração superior a 1 ano, pelos estudos de fase 2. E tem alguns outros antirretrovirais que estão em estudo ainda para esse tipo de prevenção de PrEP. A PEP, diferente da PrEP, é pós-exposição, a profilaxia que a gente faz em situações emergenciais após um contato de risco com um possível contato com o vírus. Deve ser iniciada em no máximo 72 horas depois do contato, mas quanto mais precoce, mais eficaz. E é utilizado antirretroviral por 28 dias. A eficácia exata não é conhecida porque não seria ético fazer um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo. Mas com base em estudos observacionais, estima-se uma eficácia de aproximadamente 81%. O tratamento como prevenção é uma modalidade de profilaxia da transmissão do HIV. A gente sabe hoje que quem está indetectável há pelo menos 6 meses e tomando regularmente a medicação não transmite o HIV por via sexual. Os estudos que mostraram isso, que são o estudo Partner 1, Partner 2 e Opposites Attract, eles tiveram 100% de eficácia na prevenção da transmissão a partir de eles observaram casais sorodiferentes e os parceiros que vivem com HIV e estavam indetectáveis não transmitiram para os seus parceiros que não vivem com HIV. O uso de lubrificante pode reduzir a transmissão de HIV e outras ISTs, porque reduz o risco de fissuras e sangramentos, principalmente na penetração anal. Mas uma observação que a gente tem que fazer é que, para usar em conjunto com um preservativo de látex, deve-se usar um lubrificante à base de água, né? Não um lubrificante à base de óleo. Porque senão o lubrificante à base de óleo pode aumentar o risco de fissuras, de rompimentos no preservativo. A circuncisão masculina reduz o risco de aquisição do HIV pelo homem heterossexual em aproximadamente 50%. A gente não sabe se ela reduz também para suas parceiras femininas e também não sabe em relação a homens que fazem sexo com homens. Mas para os homens heterossexuais, isso apresenta uma redução da infecção. A prevenção da transmissão vertical ela é realizada através da testagem precoce e periódica no pré-natal, do tratamento das gestantes que vivem com HIV durante toda a gestação, do uso de AZT endovenoso no parto e AZT xarope para o recém-nascido e da não amamentação. E esse método combinado tem uma eficácia superior a 99%. A testagem periódica ela é importante para a prevenção da infecção porque ela promove o início precoce da terapia antirretroviral naqueles que estão infectados, promovendo a saúde para essas pessoas e também previne a transmissão para outras pessoas. Além disso, a testagem e tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis reduz o risco de infecção pelo HIV, porque a presença de alguma dessas outras infecções aumenta o risco de aquisição do HIV. Em relação às pessoas que usam drogas endovenosas, não é um grupo que é tão importante na epidemiologia do HIV aqui no Brasil, mas a gente tem que pensar sempre num programa de redução de danos. Além de auxílio na questão da dependência química, a gente deve, enquanto a pessoa estiver utilizando drogas endovenosas, orientar que elas usem seringas descartáveis, não compartilhar, não reutilizar seringas, oferecer a PrEP e oferecer a testagem periódica.
E no futuro, a gente espera que tenhamos uma vacina. A gente está no momento, no ponto mais avançado que a gente já esteve nesse aspecto. Existe o estudo Mosaico, um estudo promovido pela farmacêutica Janssen, é um estudo que está em fase 3. Ele é multicêntrico, está sendo realizado aqui no Brasil, inclusive, também, randomizado e duplo cego, e é uma vacina de vetor viral, é um adenovírus. Muito obrigada pelo convite, queria agradecer à organização e à doutora Flávia Trevisan, que me convidou para participar desse evento, e obrigada novamente, fico à disposição caso queiram me enviar algum questionamento.